A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte, com Leila Brandão, Tereza Cristina e Marcos Vinícius. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando sequência aos nossos estudos, já na 6ª temporada, neste ano de 2025. O nosso programa acontece todas as terças-feiras, às 22 horas. E uma das nossas ouvintes me ligou, me perguntando por que eu falo sempre até o próximo programa, se Deus quiser. Eu achei muito interessante, porque se Deus quiser é uma frase que por si só já diz a nossa crença, a nossa certeza infinita que Deus está presente em tudo, que não cai uma só folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Mas só que eu me inspirei numa história contada por Nasruddin. Você conhece, Marcos, Nasruddin? Nasruddin? Já ouvi falar, mas agora não está vindo na minha cabeça a história, não. Não, é porque Nasruddin é um mulá, quer dizer, um mestre do Oriente, um filósofo, que é muito utilizado na religião Bahá'í. E eu conheci esse Nasruddin através de um amigo meu, que é um embaixador do Brasil, lá fora do Brasil, e lá na Rússia, na verdade, que me contou as histórias de Nasruddin. Se você entrar no Google, meus irmãos, se vocês entrarem, vai ver que ele tem muitas histórias, e são tipos assim, parábolas, pequenas histórias curtas, em que ele conta que ele mesmo é o personagem. Então, ele conta que, certa feita, ele havia aposentado, estava tudo bem na sua vida, financeiramente, então ele comprou um sítio perto da cidade onde ele morava, e todo final de semana ele ia para esse sítio. E aí, no caminho, ele falou com a mulher: olha, mulher, o tempo está instável, mas se não chover, eu vou arar a terra. Mas se chover, eu vou cortar lenha no paiol. Aí a mulher dele falou assim: se Deus quiser, né, Nasruddin? Aí ele ficou assim, indignado com essa frase. Como se Deus quiser? É claro que Deus quer. Ele diz que a gente tem que fazer a nossa parte, que ele nos ajudará. Então, eu estou determinado. Se não chover, eu vou arar a terra, e se chover, eu vou cortar lenha no paiol. Aí ele foi, chegou no dia seguinte, amanheceu o dia, o tempo estava bom, ele foi lá para arar a terra. Mas, de repente, o tempo mudou naquela instabilidade, começou a chover uns pingos grossos, aí ele saiu correndo, falou: não, agora eu vou para o paiol. Só que no caminho do paiol, ele encontrou um estrangeiro que estava a cavalo, e falou assim com ele: por favor, o senhor sabe onde é o povoado mais perto? Ele falou: pergunta aí a outra pessoa. Ele ficou impaciente: não está vendo que está chovendo? Eu preciso chegar no paiol. Aí o homem ficou tão irritado, e era um homem forte, desceu do cavalo, falou: seu mal educado, não sabe tratar as pessoas, não? Agora você vai me levar até lá, tá? Monta aqui na garupa do meu cavalo. Aí ele foi até no povoado, era longe para ir a cavalo. E aí, quando chegou lá, o homem disse assim para ele: agora você volta a pé, porque eu não vou te levar de volta, nem vou te agradecer, que eu ainda estou engasgado com o jeito como eu fui tratado. Aí ele pacientemente voltou e bateu na porta lá da mulher dele. A mulher já estava preocupada, que ele não apareceu para o almoço. Aí ela falou: quem é? Ele falou assim: é Nasruddin, se Deus quiser. Então, essa historinha curta tem um sentido simbólico, porque às vezes a gente faz um plano achando que vai ter a aprovação de Deus, mas não é para ser, como diz meu doutor aqui. Nem sempre o nosso projeto pode ser cumprido. Então, quando eu falo até o nosso próximo programa, se Deus quiser, é porque às vezes não é para ser, né, Marquinhos? Exatamente, né? E depende, às vezes, das nossas ações também, né, Leiloca? Porque a gente faz o planejamento, mas a gente também não faz as coisas corretas como ele fez, né? Ele pegou e foi grosso com a pessoa, então o plano dele mudou completamente, né? Então, Deus quis que ele tomasse, que ele aprendesse que
uma das diretrizes de Deus é a gente tratar bem as pessoas e fazer as coisas com amor, né? Não se preocupar com as coisas da materialidade. Então, em vez de ele ajudar o próximo, ele estava preocupado em resolver as coisas dele, e aí, se Deus quiser, ele teve que dar um passeio com um cara que era 3 vezes mais forte do que ele, porque É ele isso tomou uma atitude, mesmo. aí o livre-arbítrio nosso também acaba ajudando, porque Deus dá as oportunidades a gente aprender e a gente não aprende. Então, não aprende por bem, aprende por mal. É assim mesmo. É assim mesmo, né? Então, meus irmãos, e esse médico que está falando aí com vocês, que vocês já conhecem, o Marquinhos, ele é o colhedor de sorriso, nunca vou me esquecer disso. Que ele sempre fala: se eu conseguir que alguém sorria para mim, eu já fiz a minha boa ação do dia. Eu acho lindo ele ser colhedor de sorrisos. Mas esse trabalho, esse estudo de hoje, Emmanuel propõe o título Servicinhos, que nós ficamos assim muito preocupados em realizar grandes coisas, em fazer trabalho de muita importância para a comunidade, grande massa de aprendizes, diz ele aqui, queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo, mas esquece que os pequenos serviços, os servicinhos, são tão importantes quanto os grandes. E aí ele intitula, ele diz, faz uma frase de Paulo aos Efésios: antes, sede uns para com os outros benignos. Então, é o que o Marquinhos acabou de falar, que a gente deve aproveitar todas as oportunidades da vida que a gente tem para fazer sorrisos e não dores, conforme Nasruddin fez, né? Essa parábola, essa história que Nasruddin conta, tem a ver com isso. Ele mudou o destino dele no momento, ele mudou o planejamento no momento que ele não soube tratar o seu semelhante. Era um pequeno serviço que ele iria prestar, parar um pouquinho e dizer: ó, meu amigo, você vai ali, vira aqui, vai acolá. Mas ele não teve paciência e nem tato, como diz Allan Kardec, né? Então, fala aí, Marquinhos, agora é você, meu doutor Não, sorriso. legal. A gente pode tirar dessa passagem pequenininha de servicinhos e do exemplo que você deu, várias coisas, né? Começando primeiro porque não existe nada que aconteça, uma folha que caia, que Deus não esteja organizando ou não tenha planejado. Então, se a gente está fazendo um servicinho do jeito que está ali, e está causando impacto nas pessoas, isso certamente é da vontade do Pai. Isso certamente faz mais sentido do que a gente estar em cima de um palco comandando multidões ou fazendo qualquer outra instrução que não tenha o mesmo impacto, talvez, de você conseguir fazer um pequeno serviço, como levar um alimento para uma pessoa que está precisando, ou uma palavra para uma pessoa que está precisando. Então, eu acho que a primeira grande lição que a gente pode tirar dessa passagem é: não importa o tamanho do serviço, importa o impacto que você está causando não em uma pessoa, porque às vezes o serviço é enorme e você não está causando impacto em ninguém, porque aquilo não está fazendo diferença nenhuma de benevolência para o próximo. Aparentemente, é uma coisa que está te dando uma visibilidade, parece que está impactando muitas pessoas, mas na verdade você não está tocando o coração, não está sendo agente transformador de nada. Você pode estar ali numa exposição ou numa posição grande, do jeito que ele coloca na passagem, mas efetivamente não está fazendo um papel de agente transformador. Em compensação, aquele que está fazendo as pequenas coisas de benevolência, como eu disse, às vezes com uma palavra só ou com uma atitude pequena, tem muito mais impacto transformador do que uma pessoa dessa que tem um poder na mão e não está conseguindo passar os recados possíveis e corretos. Hoje em dia é muito difícil a gente ensinar as pessoas ou tentar orientar
as pessoas para que elas façam essas pequenas transformações e que elas se sintam confortáveis por isso, porque todo mundo quer ser uma pessoa importante, todo mundo quer ter uma exposição e ter os famosos seguidores aí para poder tirar algum tipo de benefício que, na verdade, está vinculado às coisas da materialidade, né? Está pensando em como isso vai se converter em algum benefício próprio e não no benefício para o outro. Então, os pequenos serviços, eles passaram a aparecer completamente insignificantes, completamente desnecessários, né? O que é pior ainda, né? As pessoas acham que não é mais necessário fazer as pequenas coisas, porque tudo que elas têm que fazer tem que ter uma exposição grande. E veja que eu estou usando a palavra exposição, não estou falando a palavra impacto, porque o impacto que as pessoas procuram fazer é o impacto de conversão daquilo que vai dar a visibilidade e conversão para benefício próprio. Então, mesmo que a pessoa faça alguma coisa que tem algum cunho de benevolência, por trás ela está querendo exposição. Isso é muito, muito preocupante, principalmente na cabeça das crianças hoje em dia, que vivem numa procura insana de uma exposição para poder converter em algum tipo de remuneração. Mas a verdade, o que a gente tem que fazer é buscar essas exposições, como a própria passagem fala, os pequenos servicinhos, né, para que a gente tenha grande impacto transformador na vida do outro. É para isso que a gente está aqui, né, buscar uma transformação do bem, buscar uma transformação de consciência, de renovação, de reposicionamento para uma construção edificante. É muito preocupante a gente olhar do jeito que as coisas estão indo e ver que as pessoas estão vivendo, mas estão perdendo uma existência, porque tem um vazio tão grande de todo mundo, e aí você vê isso convertido em depressão, você vê isso convertido em competição desmedida, você vê isso convertido em violência, você vê isso em competição desleal. Mudou-se a balança daquilo que entende-se de exposição benevolente. A pessoa hoje ela quer ser uma liderança, mas ela não quer ser uma liderança para provocar, de novo, um ajuste, uma organização, uma construção, uma edificação. Ela quer ser uma liderança porque ela quer ter uma exposição para converter isso em alguma maneira de colocar dinheiro no bolso, ou de ter algum benefício em relação ao outro. Então, existe hoje uma divergência muito grande de entendimento daquilo que a pessoa é capaz de fazer e tem grande impacto, e daquilo que ela quer fazer para achar que tem um grande impacto. Mas o impacto que ela está causando são de exemplos negativos. Então, a gente pode dar inúmeras coisas aqui que estão acontecendo ultimamente, que a gente vê que as pessoas que você acha que estão fazendo uma coisa direita, no final, você vê que ali tem algum fundo próprio, né? Aí a gente está falando de pessoas que fazem atividades que são, aparentemente, para ajudar o próximo, mas dali tiram suas contribuições próprias, enriquecem de maneira indevida, ou desviam aquilo para que, de alguma maneira, tenham algum benefício, ou usam para que a sua exposição fique maior e acabem tendo isso como um diferencial de benefício próprio, até as questões políticas, se a gente for olhar os movimentos, os posicionamentos que a gente tem hoje no mundo político, e eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo como um todo, como isso gera uma necessidade de estar se expondo, causando situações para poder estar presente na exposição e, nesse meio tempo, tomando atitudes que acabam prejudicando os outros, né? É claro que cada um se responsabiliza por aquilo que faz, né, Leila? A gente tem isso dentro da nossa doutrina muito claro, né? As minhas atitudes, eu vou ser responsável por elas, e depois não adianta eu culpar terceiros ou culpar Deus, achando que eu estou sendo injustiçado de alguma forma. Então, o que a gente precisa é entender que neste momento que a gente está passando, essas ultra exposições que estão acontecendo, elas estão sendo, infelizmente, modelos de replicação para as nossas crianças. Então, preocupa-se muito
o que vai passar com essa juventude que vai vir agora, daqui a pouco, a serem as novas lideranças, vão ser os tomadores de decisão, vão ser aqueles que têm que ter o cuidado com o próximo, com esse tipo de informação que eles têm, com esse tipo de entendimento dessa fugacidade da exposição e da lei do Gerson, infelizmente, que é o que está claro hoje em dia. Como é que essas crianças vão poder governar o mundo, como é que elas vão poder interagir uma com as outras, como é que elas vão trabalhar esse sentimento próprio de insatisfação crônica que tem, né? A gente se preocupa muito, até olhando pelos índices de autoextermínio que vem acontecendo, ou de diagnóstico de pessoas com doenças da psique, não só depressão especificamente, como isso aumenta absurdamente, e a gente não vê nada sendo feito, ao contrário, a não ser utilização de medicações ou algum tipo de tratamento que não cura realmente a causa, só está tratando o sintoma. E a gente está criando uma geração que vai ser uma geração problemática do ponto de vista de autocuidado, do ponto de vista de autoconfiança, do ponto de vista de olhar para o outro com poder de transformação. Não estou generalizando, falando que todos são assim, mas pelo nível de exposição que tem, preocupa a massa de pessoas que estão sendo atingidas por esse tipo de coisa. Ontem, por acaso, eu estava voltando lá do centro espírita, e quando eu entrei onde eu moro, tinham várias crianças andando na rua, assim, e impressionante como as crianças, elas caminham com o celular na mão, tinha um ao lado da outra, olhando para o telefone. A primeira coisa que me veio na cabeça foi que essa criança vai cair, vai tropeçar e vai cair. Mas depois eu falei, gente, mas são 3 crianças andando na rua que deviam estar brincando, estão as 3 com o telefone, ali parece que estão alucinadas com aquele negócio ali. Então, se a gente o pessoal tem medo de zumbi, né? Acha que vai vir em algum momento um ser humano, uma capacidade agressiva que está alienado com alguma coisa, a gente já criou essa geração de zumbi que está preso na alienação da mídia social, ou daquilo da informação que está no telefone, porque sequer conseguem ir na rua, caminhando juntos, não estarem conectados a esse tipo de negócio, fazendo qualquer coisa. Quando eu era pequeno, e lá se vão uns quase 50 anos, na rua, a gente brincava de peão, jogava futebol, corria, era pique-pega, esconde-esconde, enfim, voltava para casa todo ralado, dedo cortado, enfim, e era feliz, subia em árvore, fazia essas coisas que hoje em dia eu não vejo as crianças fazendo, porque elas estão se alienando em coisas que estão levando a uma concentração de informação e de uma necessidade de troca de informação para poder ter satisfação muito grande. E aí, de novo, as pequenas coisas não são prazerosas. Então, como é que essas crianças, ou essas pessoas, essa geração de adolescentes, vai trabalhar nos pequenos serviços, que são os pequenos serviços transformadores, para que o nosso mundo continue na transição que ele tá. A transição vai acontecer independente da gente. Mas a gente precisa ter atenção nessas transformações, que a gente está estimulando que elas aconteçam de maneira negativa. Porque realmente, com esse tipo de atitude, eu usei o exemplo das crianças, mas a gente vê a maioria dos adultos da mesma forma, não tem um restaurante, não tem uma família que sai para jantar e as pessoas ficam no telefone, mal se falam, né? Isso não é de agora, a gente vem falando isso há anos, e só está piorando. Essas pessoas, em vez de trocarem ideias, de se conhecerem melhor, de pontuarem aquilo que possa estar fazendo alguma coisa de construção dos laços familiares, não tem mais essa necessidade, porque estão se suprindo com a fugacidade ali do agora. E, de novo, os pequenos serviços não são feitos. Um bom dia que você não dá, uma pessoa que está do lado que não está se sentindo bem, que você não consegue apoiar, entendeu? A falta de benevolência, até de deixar um pedestre atravessar a rua quando você está de carro, enfim, nas coisas simples, nas atitudes simples que a gente pode transformar e ser exemplo de modificação positiva. A alienação não está permitindo que a gente faça mais. A gente está preso nas necessidades do prazer rápido. Infelizmente, aí os pequenos serviços, eles não fazem sentido, né? Mas são os que, infelizmente,
deveriam estar sendo realizadas, porque a transformação é muito grande. Não é isso, tia Leila? Isso é um processo educacional, né, Marquinhos? Os pais hoje acham que os filhos não podem colaborar em nada dentro de casa. O menino sai da cama, levanta da cama, não pode nem arrumar a cama, não é capaz de ajudar a lavar a louça quando for preciso. Então, essa falta de tarefa dos pequenos serviços que a mulher sempre assume sozinha e acha que está fazendo bem ao filho. Ah, não, ele, tadinho, ele precisa estudar, ele precisa isso, precisa aquilo, o menino precisa de tanta coisa e nunca está satisfeito, né? Tem sempre mais, o outro está com celular de última geração, o dele já está superado, e é uma cobrança. Enfim, meus irmãos, nós estamos numa sociedade adoecida. O progresso que, por um lado, nos proporciona tanto conforto, por outro lado, nós estamos tendo dificuldade de lidar com isso. Eu coloquei aqui Mateus 18, no capítulo 1 a 5, que os discípulos perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. E Jesus respondeu com muita simplicidade, aquele que se tornar o servidor de todos. Então, se a gente tem uma expectativa de viver o céu interior, de viver feliz, o que mais nós podemos fazer para que a gente se torne melhor são esses pequenos servicinhos, como diz aí o Marquinho muito bem, a gente tem que dar atenção ao próximo, seja o servidor de todos. Como ser servidor de todos? É todas as vezes que a gente for convocado a algum trabalho, que a gente possa fazer com amor, que a gente possa fazer bem. E se não formos convocados, a gente se apresente para fazer o bem onde quer que a gente esteja. É um abraço aqui, é um aconchego ali, e é incrível como que isso é um processo educacional. Os pais estão, assim, esquecidos da dimensão espiritual. Pensa que vai ficar para sempre na Terra. Interessante isso, né, Marquinhos? A gente sabe que vai morrer. Os nossos filhos também, que eles, na verdade, não são nossos filhos, como diz Hermínio Miranda. São espíritos que combinaram conosco antes de reencarnar, confiando que nós seríamos capazes de colocá-los no caminho do autoconhecimento, da autoelevação. Os espíritos, esses que são nossos filhos, confiaram que nós fôssemos capazes de levá-los até Jesus, como Jesus nos pediu, ele nos solicitou, deixai que venham a mim as criancinhas. Porque se o mundo adulto não quiser, nós não vamos levar a criança até Jesus. Muitas crianças hoje nem falam em Jesus, não sabem. Quando você pergunta quem é Jesus, uns respondem assim, é Deus? Eles não sabem nem o que é Jesus, nem o que ele veio fazer na Terra. Então, não existe uma preocupação dos pais em tornar uma criança educadamente servil no sentido de prestar algum serviço, né? Tem um grande amigo meu, amigo não, a gente é conhecido no movimento espírita, que é um professor na Universidade da Bahia, que ele falou que ele descobriu que a grande resposta que uma criança às vezes pergunta e os pais não dizem é para que eu sirvo? Às vezes a criança não sabe qual é a serventia dela, por que ela está aqui. Pensa que ela está aqui só para fazer jogo de iPhone, para na escola ser o melhor, mais querido. Então, é interessante essa colocação do Adenauer, o nome dele é Adenauer, de dizer que ele era de uma família muito simples, de uma família numerosa, eram 9 irmãos, e um dia ele viu a diferença que existia entre ele e os amigos dele da escola, que ele não podia levar dinheiro para o lanche, ele não podia ter aquela mochila bonita igual dos amigos. Então, um dia ele perguntou para a mãe dele, falou assim, mãe,
para que serve ter tanto filho? E a mãe dele deu uma chinelada nele e falou, meu filho, você não pode duvidar da vontade de Deus. E aquelas chineladas com uma resposta assim, tão raivosa de uma pergunta que uma criança faz, mas ele, depois que ele se tornou professor universitário, ele diz, eu entendi para que eu servia. Mas é uma pergunta científica, tudo tem uma serventia. Por exemplo, se eu estou com um copo d'água aqui, eu sei por que eu botei a água aqui, para que serve. Se eu estou no computador, eu sei para que serve. Agora, o ser humano que renasce, ele não saber para que ele veio, é muito triste, né, Marquinhos? Triste demais, Leloca. Aí esse exemplo que você deu é maravilhoso, né? Porque ao mesmo tempo a mãe está mostrando que é uma coisa que não é para ter questão, é para você exercer o entendimento, e ele só entendeu isso depois que ele cresceu, né? E por outro lado, falta as orientações também dos pais, né? Então, o que a gente precisa fazer, Leila, é tentar. Quando essa pergunta é feita, acho que é uma pergunta para que eu sirvo, né? Acho que a gente tem que responder para as nossas crianças onde a gente acha Deus. E aí, eu sempre gosto de fazer essa provocação, né? Cada um de vocês, onde é que vocês acham Deus? Então, eu sempre falo, né, que eu acho Deus no abraço dos meus filhos, eu acho Deus no sorriso de uma pessoa que a gente vê que realmente ajudou, eu acho Deus na luz do dia ou na chuva que está caindo, eu acho Deus no brilho do mar, eu acho Deus cada vez que eu me levanto e tenho a sensação de poder estar vivendo mais um dia que não aprendi ainda o que eu tinha que aprender. Eu acho Deus quando a gente ajuda efetivamente uma pessoa, principalmente quando ninguém vê, que é uma maneira de você achar Deus rapidamente. Eu acho Deus quando eu sinto amor, quando eu sinto tristeza, quando eu me questiono se eu estou fazendo as coisas corretas ou fazendo de maneira errada. Eu acho Deus quando eu estou caminhando pela praia e posso sentir a diferença da areia nos meus pés. Eu acho Deus quando tem uma brisa de vento num dia quente, ou quando a gente entra num lugar quentinho quando está frio. Eu acho Deus quando a gente faz um programa como esse e posso te falar para os outros das diferenças que a gente entende e como a gente quer que as pessoas se ajudem. Eu acho Deus quando eu brinco com a Leila e ela solta um sorrisão, porque a gente sabe que a gente faz isso para poder tocar o coração do outro, que às vezes a gente vê que a pessoa está precisando de um carinho. Então, eu acho Deus em qualquer movimento que a gente estiver fazendo, se a gente estiver atento, a gente está achando Deus nesse momento agora. Então, é isso que a gente tem que entender. Os pequenos serviços é procurar Deus nas pequenas coisas do dia a dia, que a gente vai estar fazendo aquilo que é realmente necessário e transformador. Então, na dúvida, procurem Deus, porque Deus está nas pequenas coisas que fazem diferença. Então, se você está vivendo em grandes coisas, dá uma procurada, porque Deus acho que saiu da sala. E você precisa olhar nas pequenas coisas. Não é isso? Isso mesmo, Marquinhos, é lindo, né? E aí me faz lembrar a música do Roberto Carlos, que todo mundo sabe que eu adoro música, que ele fala assim, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco, ou morrer na solidão. É preciso ter coragem para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Que lindo! Tá vendo como você canta? É um poeta esse menino. E aí ele fala assim, toda pedra do caminho você pode retirar, e na flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem ou mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. Por que a gente pode escolher, meus irmãos? Olha, você pode escolher. Isso aqui é a mágica da vida. Depende de você, não depende de ninguém. É você que vai escolher. Se o bem e o mal existem,
Na verdade, o mal é uma negação transitória do bem, mas ele ainda está aí. Você pode escolher. Se você pode escolher, por que vai escolher ficar sendo levado por essa enxurrada de informações falsas, por essa multidão tão vazia? Se você pode escolher, por exemplo, um doutor feito Marco Vinícius. Agora eu caprichei, viu? Então, com essa frase, nós vamos dizer até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Você acabou de ouvir, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte, mais um programa oficial da RBE.